Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao nosso conteúdo aqui dessa jornada pós-Israel, que eu quero compartilhar com você, dessa experiência que foi tão incrível. Eu quero te pedir desculpa porque semana passada, na quinta-feira, essa semana na segunda, não consegui estar aqui com vocês, dando continuidade, ó, a voz, tá? Estou fanha ainda, fiquei bem gripada, cheguei da viagem, deu um barque assim no corpo, um cansaço, bateu um resfriado, garganta inflamada, uma indisposição, mas mesmo fanha, ainda estou fanha, eu faço questão de vir aqui hoje, dar essa continuidade. Dá para ir? Então vamos, né? Tá comigo aí? Então vamos juntos e hoje eu quero falar com vocês sobre o Monte Nebo, ainda na Jordânia. Mas antes eu quero orar, amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela retomada aqui desse conteúdo, dessa jornada. Eu quero te agradecer pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre nós. Eu quero te agradecer pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui compartilhando mais da Sua palavra, recebendo mais conteúdo, mais conhecimento, mais sabedoria do céu que será derramada sobre nós. Nós cremos que à medida que nós vamos buscando mais o Senhor, mais da Sua palavra, nós recebemos mais revelação do céu no nosso espírito, fortalecendo então não só a nossa fé, mas liberando uma sabedoria do alto sobre nós. Eu te peço pela pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que ela possa receber uma porção a mais dos céus, uma porção a mais da sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que ela possa avançar para o destino que o Senhor tem para ela. Arranca, Senhor, todo espírito de paralisia, coloca um movimento, arranca toda incredulidade, coloca fé, Senhor, arranca toda tristeza e derrama a alegria. É o que eu te peço. E hoje nós celebramos, Pai, de uma forma muito especial, o cessar-fogo em Israel, o fim da guerra em Israel. Obrigada, Senhor, porque a tua mão está estendida sobre aquela nação. A sua mão está estendida sobre todas as nações, assim como está sobre o nosso Brasil. Hoje nós celebramos um marco de paz, um marco de um novo avanço, de um novo tempo sobre a nação de Israel e sobre o Brasil, Pai. Que venha o teu favor sobre as famílias, que venha a paz, o shalom de Deus sobre todo o seu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? E sim, hoje nós celebramos o fim da guerra, O presidente Trump anunciou aí esse cessar-fogo mesmo, esse fim dessa guerra, e hoje eu estava aqui vendo os vídeos lá de Israel, o pessoal lá celebrando Festa das Nações, e eu fico muito feliz porque a misericórdia do Senhor se renova sobre o povo que espera. E hoje eu quero falar com você sobre o Monte Nebo, ainda na Jordânia. Releva, tá? A gripe aí. Mesmo assim eu quero estar com vocês. Na próxima, que é na segunda-feira, a nossa próxima semana eu estarei melhor. Tenha paciência aí comigo. O Monte Nebo, gente, foi de onde Moisés ele contemplou a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Dá uma dorzinha assim no coração, Ver todo o trabalho de Moisés, ver esse libertador que tirou o povo do Egito, levou para o Monte Sinai, levou ali para o deserto, mas ele também passou ali umas provações com esse povo, murmurador, enfim, mas foi muito trabalho, e aí quando ele chega e ele avista a terra prometida, ele só avista, ele só contempla a terra prometida, e é um monte lindo, sabe? É interessante desses lugares que eu vou falando com vocês, você entrar aí no Google, Não consigo compartilhar com vocês as imagens aqui, não sei mexer nisso. Eu ainda estou só aqui nessa jornada, de mídia aqui, eu não tenho um suporte, então eu vou fazendo da minha forma aqui, Deus vai me ajudando, o Espírito Santo vai me ajudando, mas é interessante você entrar, pesquisa em Monte Nebo, e você vai ver do alto, assim, umas imagens que tem do alto, e tem, assim, uma vista de montanhas lá, assim, uma planície também, lá é a Terra Prometida, ali é o início da Terra Prometida. Da mesma forma ali, Japó, que deu uma olhadinha, é interessante você acompanhar, que aí você vai conhecendo também por imagens aí, que você que ainda não conhece, mas vai conhecer em nome de Jesus, amém? Eu creio que todo cristão deve conhecer a Terra Prometida, é um lugar fantástico, não tem como você ir e não voltar de lá apaixonado pela atmosfera, pelo que existe naquele lugar. Então Moisés ele vai e ele contempla, e meu Deus, por que
tanta jornada, tanta caminhada, né? E por que que ele não entra nessa terra prometida? Né? Lá é essa vista panorâmica, bem lá na Jordânia. Então, essa foi uma terra que foi prometida, né, a Abraão, Isaac, Jacó, mas pela desobediência Moisés não entrou nessa terra. E eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te mostrar isso. Né? Por quê? Por causa da impaciência. Eita, você anda impaciente aí? Então receba essa palavra aí, ó, e alinhe o seu coração, a sua paciência, amém? Por impaciência e falta de fé ele não entrou. E eu quero ir com você lá em Números, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, que diz: E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. E Deus diz, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. Então Moisés, ele pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e aí Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Ele bateu na rocha 2 vezes. E qual foi a ordem do Senhor? O Senhor disse: diante deles fale aquela rocha. E Moisés, ele bateu na rocha 2 vezes. Ai, Micaele, que detalhe, é um detalhe. E eu quero falar com você um pouquinho mais à frente, deixa eu só terminar essa passagem aqui. Então ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. Então jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Mas o Senhor disse, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduziram essa comunidade para a terra, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. A desobediência, a falta de fé, a falta de cuidado com a santidade de Deus. Então Deus fala, então vocês não conduzirão mais esse povo para a terra que eu lhes dou, que terra prometida. Então, só até aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Moisés, ele recebeu uma ordem, né? Moisés e Arão receberam uma ordem. Fale a rocha. Isso, para muitas pessoas, pode ser um detalhe, né? E eu tenho até muito cuidado quando eu vou ler a Bíblia, ver que eu repito, quando eu erro, né, uma vírgula, alguma coisa, eu tenho um cuidado de voltar e repetir, porque nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado com a palavra de Deus, não acrescentar e nem diminuir, mas ir no ponto da palavra de Deus. Sabe, quando Noé ele recebeu a instrução para a construção da arca, ele recebeu as medidas, ele recebeu como ele deveria fazer, sabe? Então, imagina se ele tivesse na ideia, vou fazer algo aqui diferente, do meu jeito, isso poderia dar errado. Com certeza daria errado. Né? Uma medida diferente, uma forma diferente poderia fazer a arca afundar. Então, não é só importante fazer, mas fazer como Deus manda. Porque fazer como Deus manda vai nos impedir de afundar. Tá comigo? Então, Moisés, ele faz algo grave que nós precisamos aprender, né? O pessoal tem um ditado que fala, brasileiro sempre dá um jeitinho. Mas esse jeitinho é muito perigoso, né? Os atalhos, o bispo JB fala sobre os atalhos, que o atalho ele pode ser o caminho mais distante para você chegar na sua promessa. Porque com Deus, com a palavra de Deus, não se brinca, com a palavra de Deus não se dá um jeitinho, com a palavra de Deus se obedece. Amém? Então, não, Deus falou assim. Eu já tentei dar um jeitinho, não sei você, eu já tentei dar um jeitinho para colocar a minha vontade, colocar um pouco do meu jeito no caminho que Deus
determinou diante de mim, né? Deus me deu uma palavra, uma promessa, um caminho, e eu falei, ai, amém, ok, mas só que sempre quando Deus, ele vai nos dar algo, nós precisamos renunciar a algo de nós. E eu sempre, né, tentava ali, não, Deus, dá um jeitinho, até que eu falei, pronto, não quero mais, não quero mais, eu só quebro a cara, só dá ruim, né? Só tenho prejuízo se eu faço isso. E esse foi o prejuízo de Moisés. Ele contemplou, mas ele não entrou. Ele contemplou, mas ele não viveu, né? Os seus olhos viram, né? Mas os seus pés não pisaram. E quantas pessoas não estão nessa forma, vivendo, né? Às vezes frustrados, mas ainda há chance. Eu quero dizer para você que de muitas pessoas também que desobedeceram e não contemplaram, não estão contemplando. Deus nós estamos vivendo um tempo de uma graça transbordante. Isso eu posso afirmar para você. Então, tem coisas sim que vão ficando para trás, mas Deus ele dá uma segunda chance para a gente fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, a desobediência, ela tira as pessoas da sua rota. Então as pessoas estão até muitas vezes falando, ai, Satanás me roubou, né? O diabo, o inimigo está roubando. Não, às vezes não é o inimigo, não. Não é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus. Ok? Amém? É a correção de Deus, né? É a penalidade pela quebra do princípio, porque uma quebra de princípio, uma quebra de palavra, traz consigo uma penalidade. E não é maldade de Deus, é bondade de Deus, é correção de Deus. E muitas pessoas não estão prontas para essa conversa. Muitas pessoas acham que Deus é só Deus de amor, que é um Deus passivo, e Deus não é um Deus passivo. Deus é Pai, Deus é um Pai que corrige a rota dos seus filhos. Glória a Deus, não estamos entregues a nós mesmos, né? Então, neste lugar, né, o Monte Nebo é o lugar que muitas vezes nós chegamos, né, em uma fase da nossa vida, quem sabe você não está no seu Monte Nebo, né, no lugar da contemplação da sua promessa, no lugar que você está vendo a sua promessa, e né, com esta palavra, né, nesse vídeo, nesse conteúdo aqui, eu quero estimular você a pedir a Deus, Senhor, não me deixe perder a minha promessa. O que eu estou desobedecendo? O que eu não estou obedecendo de forma inteira? Sabe? Porque não é somente obedecer de meia forma, mas obedecer de forma plena, obedecer inteiramente, porque meia obediência é desobediência. Tá comigo? Então, não, mas eu obedeci uma parte. Não é obediência. Então eu quero te convidar a refletir se você está no seu Monte Nebo, contemplando a terra prometida, né, a vida prometida que Deus tem para você. Eu quero te encorajar a não obedecer só meia parte, mas obedecer tudo aquilo que Deus tem te chamado para obedecer, sabe? Se Deus diz para você, fale, então você fale, não bata. Só fale, dê uma ordem ao mundo espiritual. Não venha com a sua força. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E essa palavra cabe muito bem aqui, né? Quando Deus ele disse, eu falei para você bater, Moisés, né? Eu falando aqui da minha forma. Não falei para você bater. Eu disse, fale a rocha, não bata a rocha, né? E ali, às vezes, foi por uma falta de fé, né, de tipo, será que se eu só falar vai acontecer? Às vezes eu preciso bater, às vezes eu preciso colocar a minha mão, às vezes eu preciso fazer algo. Está comigo? E muitas vezes nós somos assim, a nossa humanidade quer colocar a nossa mão onde Deus fala, só contemple, só libere a palavra e tire a sua mão. Não é com a sua força, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. E o Senhor quer mostrar o poder dele, a intervenção dele, pelo Espírito dele, não por nossa força, para que todos vejam a sua santidade. O tamanho da sua soberania, o quão grande é o seu poder, a sua glória. Mas eles intervêm e tipo, bate na rocha. Fui eu, hein? Eu bati e aconteceu. Não. Deus quer que as pessoas vejam que você fale, você declare a fé, que você concorde com a palavra e as coisas fluam, aconteçam de uma forma sobrenatural. É assim, sabe, que Deus
quer essa fé da nossa parte. Então, com isso eu quero te perguntar, o que você tem obedecido meia parte, sabe, às vezes o que você às vezes tem tentado fazer com a força do seu braço, né, colocar a sua mão onde Deus falou: "Tira a sua mão". Só libere uma palavra, só adore aos céus, só, sabe, não sei o que Deus tem falado para você, mas que você tem feito do seu jeito, porque você acha que o que Deus diz não é suficiente. E quantas vezes as pessoas acham que a palavra não é suficiente, né, que o que Deus diz não é suficiente, que precisa se, sabe, ter uma intervenção humana, e Deus não precisa, a não ser que Ele peça, a não ser que Ele fale. Né, a não ser que quando ele diz movimenta, movimenta, quando ele diz adore, adore, quando ele diz nós precisamos estar ali em constante discernimento, né, nesse relacionamento com Deus para receber esse discernimento de Deus do que nós vamos fazer. Nós vamos acelerar agora? Não, nós vamos diminuir o ritmo, né, nós vamos falar, nós vamos tocar o que Deus está mandando fazer. Então nós precisamos, né, assim como ele fez ali com os pescadores, né, lança quando Jesus falou: "Lança a rede para o outro lado", e eles estavam fazendo a noite inteira, né, aquela pescaria e não recebendo nada, porque eles estavam sem uma palavra. Mas quando Jesus chega, Deus libera a palavra e eles pescaram, né, centenas de peixes, porque uma palavra foi liberada. Então não é por força e nem por violência, mas é pelo meu poder, pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, que aquilo que Deus falou, nós faremos com zelo. Amém? Nós faremos com obediência, uma obediência inteira, sem tentar dar um jeitinho. Jeitinho é para aqueles que não confiam na palavra, na soberania, no poder de Deus. Mas nós somos um povo que confia no Senhor e por isso nós faremos aquilo, custe o que nos custar. Apesar dos nossos medos, apesar das nossas inseguranças. Será que vai? Porque eu só tenho uma palavra e eu não tenho nada mais. Mas a palavra é suficiente. Eu digo para você, a palavra é totalmente suficiente para aquilo que Deus, para a jornada que Deus mandou você trilhar. Tem sido assim na minha vida. Eu tenho carregado a palavra e a palavra tem me sustentado, sabe? A palavra tem me direcionado e é tão incrível andar sobre a palavra, assim como Pedro andou sobre a palavra. Amém? Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. E eu tenho andado sobre a palavra na minha vida, na minha casa, né, no meu ministério, e eu espero que você também venha, sabe, ter essa experiência sobrenatural que é viver e andar sobre a palavra, e de forma inteira, obedecer de forma inteira, né, para não ser tirado do lugar que Deus tem para você. Amém? Então envie esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra, né, que você seja cheio e que você também transborde em outras vidas. Deus, eu te agradeço que o Senhor venha, Pai, nos trazer um discernimento sobre aquilo que nós não estamos obedecendo de forma inteira. Venha nos trazer essa clareza para que nós possamos não só contemplar o nosso Monte Nebo, mas que deste lugar nós possamos, sabe, contemplar e celebrar com alegria que nós vamos pisar na nossa vida, na nossa terra prometida, sem nenhum impedimento, que nós não sejamos o nosso próprio impedimento. É o que eu te peço para nós em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até segunda-feira.